que você vai ver nesse vídeo não será apenas indicadores, você vai ver os dois indicadores mais importantes que mostram quando realmente existe uma movimentação verdadeira do preço, e com isso vai potencializar demais o operacional de vocês. E os dois indicadores que eu quero mostrar para vocês nesse vídeo vai ser a média móvel de 200 períodos e o volume financeiro. Mas se tu é uma pessoa que gosta de rasgar dinheiro, esse vídeo não é para ti e tu pode fechar ele e sair fora. Agora, se realmente tu quer aprender de forma profissional, essa aula vai te mostrar como estar no rastro dos grandes players e ganhar dinheiro junto com eles. E para a gente começar a entender melhor como vai funcionar esses dois indicadores, vamos vir aqui direto para a tela do computador, onde eu vou inserir esses indicadores e vou começar a explicação. É de extrema importância que tu assista completo o vídeo para te não perder detalhes, porque esses dois indicadores eles vão trabalhar em conjunto de duas maneiras diferentes aí para a gente conseguir fazer boas operações, beleza? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou inserir aqui a média móvel de 200 períodos, tá? Ela vai estar inserida aqui, é essa média branca que está dentro do gráfico. Por que eu gosto muito dessa média de 200 períodos? Porque a média de 200 períodos ela é utilizada muito pelos grandes players para mostrar a tendência do mercado, para montar operações em cima desse ponto, dessa média de preço. Então por isso que eu gosto muito de utilizar ela, e ela é uma das principais médias que eu utilizo no meu operacional. Mas vamos entender um pouquinho qual é essa função dessa média de 200 períodos. A primeira coisa que a gente tem que entender, e eu até tenho um vídeo já explicando um pouco mais, eu vou deixar no final desse vídeo aqui, um vídeo para vocês assistirem uma estratégia que eu utilizo aqui com a média móvel de 200 períodos. Mas a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: a média móvel de 200 períodos, ela é utilizada aqui no meu operacional, na minha forma de interpretar o gráfico da seguinte forma: toda vez que eu vejo preços, pessoal, trabalhando próximos dessa média de 200 períodos, isso quer dizer que o preço está acumulado aqui. Mas mesmo assim, essa média consegue dar pra gente uma visão mais ampla de estruturas do mercado. Por exemplo, aqui a gente pode ver que está formando as famosas estruturas do mercado. E essa média ela é muito interessante porque ela mostra realmente pra gente pontos de extrema importância de parada do preço, como esses pontos aqui, ó. Por exemplo, ó, um ponto importante onde o preço parou e voltou. Aí depois ele fez um rompimento da média, ele voltou, ele fez um ponto aqui, um pullback, parou nessa região, voltou. Fez novamente aqui um topo duplo, para quem conhece, para quem tem conhecimento, e parou exatamente nessa região e caiu aqui fazendo sua movimentação. Novamente, quando ele voltou para cá, ele encontrou novamente aqui, chegou a romper a média, mas dentro de uma estrutura ele encontrou essa região e voltou. Então a média de 200 períodos ela é muito importante para nos dar esses parâmetros naturais sem que a gente precise ficar traçando muitas linhas. E como ela é uma média que acompanha o preço, a gente consegue ter uma estrutura dinâmica, porque linhas exatas, nem sempre o preço vai tocar nessa linha exata. Por exemplo, aqui, ó, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês de novo. Aqui a gente tinha um antigo topinho aqui atrás, né? Ó, mas pode perceber que nem sempre, ó, ela vai buscar aquela correção lá para continuar caindo. Ao invés disso, ele buscou a média de 200 períodos. Então essas informações são de extrema importância para mostrar para a gente que os grandes players eles estão atentos a esses pontos aqui, porque é nessas grandes, né, é nessas regiões que acontecem as grandes movimentações, que os grandes players tomam atitudes de comprar ou vender e empurrar o preço. Então a média de 200 períodos ela é muito importante para isso. E outro fator importantíssimo da média de 200 períodos é o que? Ela mostra, como toda média mostra pra gente, mas ela mostra de uma forma mais ampla a variação do preço em relação a se ele está muito caro ou se ele está muito barato. Exatamente como aqui, ó. Aqui a gente tinha um preço que sai da média e ele se afasta muito da média lá para baixo, ele faz uma queda muito forte. Então, quando o preço fica muito afastado dessa média de 200 períodos, ele é um forte indicativo que o preço pode estar bem barato. E nessas regiões aqui, ó,
é onde os grandes players vão ter interesse de comprar, porque eles só estão preocupados com isso. Os grandes players estão preocupados com comprar barato e vender caro. Tanto é que aqui começou a acontecer uma briga muito intensa entre compradores e vendedores, e obviamente quem ganha aqui são os compradores e volta o preço, empurra o preço lá para cima. Essas são as principais informações, mas agora aí que vem, tá? E como é que o volume entra? Junto com a média de 200 períodos para potencializar o meu operacional. Então agora eu vou mostrar para vocês, eu vou inserir aqui o indicador do volume, tá? No gráfico, o volume padrão aqui que vem. Aí como é que eu vou identificar, como é que eu vou usar o volume? Muita gente tem uma ideia distorcida do volume, né? A primeira informação que a gente tem sobre o volume, que é difundido na internet, é o quê? Que o volume ele confirma uma tendência. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. A gente tem esse volume aqui, que é um volume alto, e a gente tem essa vela aqui de queda, que formou aquele volume lá, tá? Então a vela que se originou formou esse volume aqui. O primeiro equívoco quando a gente fala de volume é o seguinte: as pessoas olham essas cores aqui do verde e vermelho, elas dizem o que? Quando eu tenho um volume desse aqui e ele é verde, é um volume comprador. Mas eu já vou tirar esse mito que isso não é verdade. Por quê? O volume financeiro, ele é o volume entre compra e venda. Então aqui dentro dessa vela houve negociações de compra e de venda. Só que o volume foi alto. E aí olha só como já é um mito. Se esse volume é comprador, por que essa vela é de baixa? Se aqui pelo volume ele era comprador. Eu tô falando isso, que é o que as pessoas mostram na internet, que é o que muito conteúdo fala, né? Que o volume verde é o volume comprador. Mas espera aí, se esse volume é comprador, por que essa vela aqui, ela é uma vela de baixa? Então o volume não tem cor. Essas cores mostram o quê? Que esse volume foi maior do que esse volume anterior. Esse volume verde mostra que foi maior que esse volume aqui anterior, né? Esse volume vermelho mostra que ele é menor do que o volume anterior. Esse volume verde mostra que ele foi maior que o volume anterior, e assim consecutivamente. É a única coisa que ele mostra. Agora, qual é a principal informação que eu tenho para utilizar aqui com o volume? Percebam que nessa faixa de volumes aqui, ele estava com o volume médio ali, né? Estava com volume médio, e os candles também estavam com candles médios, medianos, não eram candles expressivos, tá? Mas no momento que acontece essa formação aqui, ó, essa vela, ela já é uma vela grande, né? Eu também tenho conteúdos aqui no meu canal sobre as leituras de velas, então é muito importante vocês alinharem tudo isso junto, tá? Então aqui, quando eu tenho essa vela que ela é grande e eu vejo lá no volume o volume crescendo, sendo um volume muito maior do que os anteriores, isso me dá a primeira confirmação de que essa vela é uma vela forte de queda e que eu posso sim estar pegando uma operação de venda aqui. E alinhado junto com a média de 200 períodos, eu sei que esse preço está abaixo da média de 200 períodos e o preço está saindo próximo da média de 200 períodos. Então isso é um indicador poderoso para me dizer o que? Os grandes players estão interessados nessas regiões aqui, porque essas regiões é onde eles montam as posições, perto da média de 200. A gente sabe que vem uma vela de força e o volume lá embaixo aumentou. Então tá tudo mostrando pra gente que o preço tem intenção de cair. E olha o que acontece depois. O preço vem, o preço cai. O preço cai absurdamente depois que acontece todo esse cenário. Então essa é a primeira informação, a primeira forma que a gente vai utilizar o volume junto com a média de 200 períodos, para a gente identificar o início de um movimento poderoso, próximo da média de 200, candles de força com volume grande, no caso aqui um candle vendedor com volume grande aqui, o preço caiu lá embaixo, tá? Mas olha só a segunda informação que a gente tem agora sobre o volume, que causa muita dúvida nas pessoas. Nesse mesmo exemplo aqui, a gente tem o que? Esse volume aqui, ó, vendedor, que foi muito forte, né? Fez uma vela grande e o volume foi maior do que esse anterior. E o preço deu continuidade na queda aqui até esse movimento. Mas olha para vocês verem que nessa vela, por exemplo, aqui, ó, a vela já foi uma vela de indecisão, né?
no caso verde, ali no caso de compra, porque meus candles aqui laranja são candles de alta e meus candles brancos são candles de venda, tá? Mas pode ver que aqui, ó, teve um candle muito pequeno, só que com volume bem grande também. O volume começou a ficar maior, só que os candles começaram a ficar menor. E aqui que muita gente começa a se perder e não entender, tá, mas por que está fazendo candles pequenos e volumes grandes? E aqui também, olha só esse volume de queda aqui, ó. Aí muita pessoa pode perguntar, olha, mas olha só, olha esse candle. Esse candle foi um candle vendedor, um volume grande, só que ele não deu mais continuidade na queda. Ele parou nessas regiões. Como que a gente vai interpretar também? Junto com a média de 200 para a gente identificar isso. Quando esses volumes começam a crescer depois que o preço já se afastou muito da média de 200 períodos, isso está mostrando para a gente o quê? Que aqui está havendo muita briga entre vendedor e comprador, que o preço já está barato e que possivelmente possa acontecer uma reversão desse preço. Porque tá tendo muita briga, tá tendo muito volume de negócio, só que o preço já não tá conseguindo mais continuar caindo. Isso está mostrando pra gente muito comprador tá entrando aqui para não deixar esse preço mais cair. Tanto é que depois acontece essa vela aqui, ó, que é uma vela compradora, que quem assiste meus vídeos aqui no canal completo sabe o porquê que essa vela é compradora, tá? E ela também tem um volume bem expressivo aqui, ó, nessa região, e o preço começa a fazer sua reversão aqui lá para cima e vai buscar quem? Vai se aproximar da média de 200 períodos. Então o volume ele serve para confirmar para a gente, para mostrar para a gente aonde que está acontecendo a maior inserção de negócios, aonde os grandes players estão entrando em massa ali para fazer o deslocamento do preço. E aqui nesse exemplo, nesse vídeo, vocês estão vendo nitidamente qual é a diferença entre tu pegar um movimento no início dele, próximo da média de 200, a favor, junto com um volume bom, né, a favor. E vocês estão vendo o que acontece quando esse movimento já fica muito barato, afastado da média de 200 períodos, e o volume continua sendo crescente nessas regiões. Volumes crescentes no final de movimentos quer dizer que ali está muito próximo de haver uma reversão do preço. E isso acontece praticamente a todo momento. E antes da gente continuar nossa aula aqui, vou mostrar para vocês o treinamento que eu tenho. Então, para as pessoas que querem um treinamento um pouco mais direcionado, aí eu tenho um treinamento aqui voltado totalmente para operar os índices americanos, tá? É um treinamento simples, passo a passo, onde eu mostro ali desde como entrar no mercado americano, né, abrir conta na corretora, mostro passo a passo a movimentação do mercado, os indicadores ali que a gente utiliza, e depois um módulo aí totalmente na prática com aulas de como a gente opera, especializado aqui em operar a abertura de mercado. Então é um treinamento que tipo assim, é focado em operar ali uns 30 minutos a primeira hora do dia, fazer lucro muito rápido, que é onde acontecem as melhores negociações. E aí tu consegue fazer um lucro muito rápido. Tem alunos que já estão fazendo 100, 200 reais ali logo na abertura do mercado com esse treinamento. Ele é um treinamento bem prático, o objetivo são aí umas 25 a 30 aulas e eu sempre estou adicionando aulas novas nele. E a gente também tem um grupo de suporte do Telegram, né, pra galera que faz o treinamento, tem um grupo de suporte lá. E é um treinamento simbólico, ele custa R$29,90, tá? Para quem tiver interesse. Começaram a me pedir. Então eu organizei todo um treinamento dentro de uma plataforma e coloquei um valor simbólico para quem tiver interesse em participar do treinamento. Eu vou deixar o link aqui abaixo do vídeo, se tu tiver interesse em conhecer, tu clica no link e conhece um pouco mais sobre as informações do treinamento. Mas agora vamos voltar para nossa aula e dar sequência. E aqui nós temos outro exemplo de como o volume funciona das duas formas, para te pegar o início do movimento e para te identificar um possível final do movimento. Olha que eu tenho aqui para mostrar para vocês. Olha esse volume aqui embaixo, o tamanho dele, e olha essa vela aqui, ó. Esse volume está indicando essa vela aqui. Esse volume está mostrando o volume dessa vela. Essa vela ela está próxima da média de 200 períodos, correto? E o que acontece? Muito volume, comprador, o preço começa a se deslocar e começa a subir, né? Faz suas estruturas. Então a gente vê que nesse movimento teve uma tendência de alta muito forte. E quando ele chega aqui novamente nessa região, ó, o volume novamente cresce aqui, ó. O volume novamente cresce nessas regiões.
E o que que a gente pode identificar? O volume cresceu nessa região aonde já estava no movimento bem esticado e já estava muito afastado da média aqui. Então é nessas regiões que acontece o que? A possível inversão do preço. O preço pode voltar a cair aqui. Então o que que tu vai... Qual é a tua tomada de decisão em relação a isso? Tu não vai ficar pensando em comprar nessas regiões. Tu vai esperar alguma coisa que te possibilite fazer uma venda no caso, né? Ou tu vai pegar esses movimentos aqui no início com a média de 200 períodos, que são os movimentos mais fortes e mais potentes junto com o volume. E volume crescente afastado da média, depois de uma subida muito grande, pode identificar um extremo exaustão do preço, ou seja, já ficou muito caro e ali começou a acontecer muita negociação porque os compradores que fizeram as suas compras aqui embaixo estão tudo descarregando as suas operações aqui, ó, para realizar os lucros, e os grandes players já estão interessados em vender essa região porque ficou caro e agora eles querem vender para poder comprar barato novamente. Então essas aqui são as informações primordiais e principais de como tu utilizar uma média de 200 junto com o volume. Uma metodologia para te interpretar aonde está a intenção dos grandes players de sair do movimento e de parar o movimento. Dois indicadores que são bastante difundidos, bastante conhecidos, né, mas que eu tenho certeza que a maioria de vocês provavelmente não conheciam essa metodologia, esse método de visão, de enxergar o gráfico dessa forma, para te encontrar realmente os verdadeiros movimentos do gráfico, os movimentos que vão te dar lucratividade e que tu vai estar amparado porque tu sabe que ali estão junto os grandes players interessados em comprar. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo, espero que essas informações complementem cada vez mais o operacional de vocês, e eu peço que, se tu gostou do vídeo, tu se inscreva aqui no canal se tu é novo, deixa um like e até mesmo um comentário se tu quiser acrescentar alguma informação ou tirar alguma dúvida, que vai ser uma satisfação eu estar respondendo para vocês. E quero agradecer por todo mundo que ficou até o final dessa aula, e eu vejo vocês, espero vocês para uma próxima aula aí. Um forte abraço para todos e até o próximo vídeo, galera.